Existe uma briga muito grande pelo reino de Deus, pelo nosso coração. Jesus falou: é chegado o reino do céu. Arrependei. Eu me arrependo, aceito ele, né? Venha o teu reino, não seja feita a tua vontade. Então, se eu não faço isso, eu não deixo o reino dele tomar lugar, quem é que está reinando dentro de mim? Eu descobri algo, irmão, eu expulsei demônios de várias pessoas, eu conversei com várias pessoas, que às vezes a gente acha que a pessoa só está com o inimigo, quando ela chega aqui que ela cai, quando ela está possessa, às vezes nós convivemos com pessoas o tempo inteiro, que o que está habitado nela, falando através da boca dela, não é ela. Quando ela aceita o reino de Deus, é chegado, por isso que Jesus veio. Olha, se eu expulso pelo dedo de Deus, é que é chegado o reino de Deus. Ele estava expulsando os demônios, era legião de demônios. E ele disse assim: olha, se, capítulo 2 de Marcos, quando o valente chega numa casa, se não amaniatá-lo, não pode tirar os seus pertences. Ele está falando de uma casa, tem alguém dentro de uma casa. É chegado o reino de Deus, e se eu expulso pelo dedo de Deus, é porque é chegado o reino de Deus. Então quer dizer que tem gente que a personalidade dele não é ele. Quando esse reino é expulso, aí, Senhor, agora você me quer? Você tem direito de escolher ainda, agora você está podendo ver, porque o Deus do século, segundo o entendimento, estava reinando lá, e não deixou as pessoas fazer a escolha. Aí a pessoa faz a escolha, se ela quiser ficar com Cristo, aí o reino de Deus é habitado, agora as demais coisas são acrescentadas. E o que acontece? Então tem pessoas que já são viciadas em o inimigo estar entrando e saindo. Aí o que acontece? Existem pessoas que vem, fica um tempo, é uma personalidade que ela tem. Daqui a pouco, fulano estava bem, estava trabalhando. Daqui a pouco outra pessoa está com outra personalidade. Aquele espírito sai daquela casa, vem outro. Aquela alma, ela nem está. Chega uma hora que eles botam aquela alma para fora do corpo da pessoa, só que aquela alma está ligada ainda no cordel. Ela não morreu, a pessoa não morreu. E os espíritos que estão comandando dentro daquela casa. Porque quando eles ficam passando muito por aquele corpo, eles acabam com o tempo reinando. Quando vai chegando uns anos, a personalidade daquela pessoa não é mais ela. Pode ver que você vai ver que um dia a pessoa está brigando, à noite ela é super intelectual em outra área, e no outro dia ela é outra pessoa, e tem momento que os espíritos ficam 2 horas. Eles realizam as obras deles e vão embora. Aí vem outro, entra naquela pessoa e ela não está endemoniada. Ela está exercendo vários caráteres, várias personalidades, tipo o Chico Anísio. Ele fazia 100 personagens. Ela tem 100, mas a alma dela muitas das vezes mesmo nem está mais ali, porque eles acostumaram a usar aquele corpo. Minha vez, pastor, com os dias de hoje, a maioria dos espíritos, eles não têm corpo. Então se você não valoriza seu corpo, eu não estou falando de beleza, de estética, eu estou falando desse corpo, é nele que vai estar habitado o reino de Deus. Eu já estou velha, tanto faz, vou morrer mesmo para ir para o céu. Se você é nele, se ele não servisse para nada, ninguém queria ele, ninguém queria vir nele, porque ninguém consegue realizar nada nessa terra se não tiver as faculdades que nós temos nesse corpo. Então é por isso, o que vai acontecendo? Esses espíritos, eles não têm corpo, e aquilo que eles não realizaram muitas das vezes na terra, eles precisam de algo, porque eles não podem se comunicar na terra. E agora vou dizer outra coisa, fora do seu entendimento, que Deus, que os anjos de luz, eles não têm condições de se comunicar com a gente, os que são de luz, por causa que eles estão acima da 6ª dimensão. Então eles têm que mandar o servo, por exemplo, manda o meu anjo de guarda, manda uma pessoa que tem mais facilidade de buscar Deus, entregar a mensagem. Por quê? Porque nós temos o corpo físico, dentro desse corpo físico, na 4ª dimensão, nós temos o corpo astral, depois do corpo astral, nós temos o corpo de luz. Quando nós chegamos no corpo de luz, eu vou explicar já para você o que é um corpo astral. Quando nós chegamos no corpo de luz, quando chegar lá no céu, em um lugar que a gente está depois,
A luz passa uma pela outra, assim, ó. Se eu não te conhecer, o meu corpo passa por dentro de você, eu não tenho matéria. Se eu e você morrer, nós sair do corpo físico, sair do corpo astral, nós vamos passar assim perto do outro, assim, ó, de luz, assim, ó. Se você é um espírito, dentro dessa lâmpada pode caber 50 espíritos, 100, 1000, quantos for, porque não tem matéria. Por exemplo, o irmão está aqui, ó, junto com a esposa dele, o outro está ali junto, você está ali junto. Não cabe 2 pessoas no mesmo lugar, só se você sentar no colo do outro. Mas cabe 100 pessoas aqui dentro dessa pessoa, como coube uma legião dentro do gadareno. Então o que acontece? Eles precisam dessa faculdade. Se você acha que seus olhos não valem nada, que seus ouvidos não valem nada, empresta a ele, para ficar ouvindo tudo que não presta, fica olhando para tudo que não presta. Se você acha que esse corpo seu, já estou velho, o diabo quer ele, o Espírito quer ele, e o Espírito Santo continua querendo nos usar. O que tem a ver isso com o reino? O que tem a ver com o reino é que quando Deus fala, é chegado o reino, se eu expulso pelo dedo de Deus, Ele está botando para fora aquilo que reina dentro de nós, quando nós estávamos no mundo, para Ele chegar e reinar, e essas faculdades não ser pelos espíritos. Por isso que Ele diz, olha, o Deus desse século, chegou o entendimento deles para que não resplandeça a luz, para que a luz não entre. Nós também somos luz, só que a nossa luz está apagada, e quando essa luz entra, ela acende a nossa. Se eu morrer nesse corpo físico, eu ainda tenho um corpo astral. Deixa eu explicar para você. Você não sabe o que é isso, mas talvez você já andou em algum lugar. Às vezes eu estou dormindo e estou na capital de São Paulo. Eu estava trabalhando num lugar, de repente quando veio uma águia, assim, me levou para o outro lado de São Paulo. E eu estava de serviço à noite. Às vezes você vai assim no lugar, você está deitado, você sai assim, vai no lugar, esse é seu corpo astral. Ele viaja, pode ir num país, ele ainda não é o corpo totalmente de luz. Quando você tem um corpo totalmente de luz, você não quer mais contato, porque tudo você estranha nesse mundo. Mas o corpo astral, ele ainda visita esse mundo. Sua alma ainda visita esse mundo. Seu pensamento ainda visita esse mundo. Seu corpo astral ainda pode sair do seu corpo e ir em um país. Eu já estive na África, orando no meio do monte de pastores e cantando em vários idiomas. Aí eu falei, mãe, eu estou louco. Eu fui falar para minha mãe que eu estava louco. Mãe, o que está acontecendo comigo? Eu disse que eu vou ter que passar na psiquiatria. Aí ele falou, não, meu filho, você teve 4 anos de idade, você foi curado da meningite, e os anjos estavam cantando nesses idiomas, e eles cantavam também o hino 60 da harpa, foi quando você foi liberto. E eles estavam cantando e eu estava aqui. Então o que acontece? Você tem esse corpo astral, que você vê as coisas, mas você vê por aqui na 4ª dimensão. Você ainda vai lá na Europa, você pode ir lá onde seus pais, que você nem sabia que existia, seus avós. Às vezes você vai no seu bairro, às vezes você passa naquele lugar quando você era criança. Às vezes você passa em algum lugar e lembra de alguma coisa, parece que você está perdido no mundo, parece que você está em outro lugar. Você ainda tem esse corpo astral, é como se você fosse um semi-arrebatamento. Não que você foi arrebatado, mas um semi. Você ainda está ligado no cordel. Só que tem gente que sai de uma vez e ele fica só por lá de fora, porque os espíritos não deixam ele assumir o corpo dele. De tanto, e fica usando. Se você for em algum lugar, aí você vai ver os médicos que recebem várias entidades, fala na boca dele, eles ficam umas 2 horas, depois vão embora. E tem gente, e tem uns que vem e fica de vez, não vão mais embora porque, eu me dei bem aqui, eu vou ficar usando esse corpo aqui. Você vai encontrar pessoas andando na rua, essa pessoa não é a mesma pessoa. Essa pessoa era de um jeito, agora ela é de outro, porque tem outra personalidade nela. Você vai encontrar gente que riu com você, brincou com você viu, nossa, ele até creu em Jesus, que não sei o que lá. Outro dia você vê ele não te conhece mais, e você vê ele, você vê que ele é outra pessoa. Por quê? Quer ver? Porque o reino de Deus, ele é uma habitação. O Espírito Santo entra, só que o Espírito Santo, o Espírito Santo, vê as 7 manifestações dele, é muita coisa. Vê os 7 olhos, você vai ver em Apocalipse, o Espírito de Deus que tem os 7 olhos. Já percebeu que você está disposto, você vê o que está atrás? Já percebeu que às vezes você vê o que está embaixo de você? Já percebeu que você tem percepção do lado? Já percebeu que você tem percepção do lado de cá? Já percebeu que às vezes você tem percepção em cima?
Isso tudo é habitado em você. E depois, a manifestação: espírito de sabedoria, espírito de discernimento, espírito de temor, espírito de inteligência, espírito de poder, e por aí vai, os 7. Além dos 12 dons que pode ser manifestado através de você. Então você imagina, né? E além do nosso anjo de guarda que vai nos aconselhando, porque nós temos a alma gêmea, que é o nosso anjo de guarda que faz pouco com a gente. Então você vai vendo, já deve ter acontecido com alguns irmãos, né? Talvez você foi quase à morte e depois você voltou, e você percebeu que alguma coisa estava. Esse é o corpo astral. O corpo astral é aquele que você ainda vê o corpo. O corpo astral é aquele que você ainda vê as pessoas, que você pode ir em algum lugar, que você pode ir, você pensa, será que eu estou doido? Eu estava em tal lugar agora, eu estou louco. Porque você entra no lugar de paz, né? Então esse é o corpo. Agora você tem um corpo de luz. Esses que estão na luz, ele não consegue se comunicar com a gente, por quê? Porque ele já não tem nem mais o corpo, já não está nem mais no corpo astral. Por quê? Porque ele está numa luz tão grande, como Jesus, ele teve que fazer o quê? Ele teve que ter um corpo físico, um corpo astral, porque Jesus, ele sentiu as aflições da alma, ele falou, a minha alma está abatida, e um corpo de luz, para ele poder se comunicar com a gente. Mas se ele estivesse só na luz, nós só ia ver uma luz assim. Eu vi uma luz, eu vi uma luz aqui, uma luz ali, mas eu não entendi nada. Não sei se ele queria falar comigo alguma coisa, porque eles estão muito com nível muito acima da 7ª dimensão do nosso, que nós não vamos conseguir se comunicar com ele. Por isso que Paulo falou, eu vi coisas ao qual não dá para falar com os homens. Então, preste atenção. Até parente seu, que você pensa que está conversando com ele, às vezes não é ele. Aí no outro dia ou outra hora você vai ver, fulano agora tá bom, né? Porque muitas vezes essa entidade, ela foi embora, ela saiu para resolver outros problemas. Aquele reino que está dentro. Porque o Espírito Santo, ele é onisciente, ele está o tempo todo no mesmo lugar. Mas os espíritos, eles não ficam o mesmo tempo. Às vezes eles ficam numa casa por um tempo, mas de vez em quando eles têm que sair. E é nesse momento que você vê a personalidade da pessoa sendo ela. Depois você vê que ela não é mais ela, porque ele voltou, está assumindo de novo aquele lugar do reino de Deus, que não é o reino de Deus que está habitando. Os irmãos estão entendendo? Por isso que você está estranhando pessoas. Por isso que você fala, esse é meu filho, essa é minha filha, essa é aquela pessoa que eu conheci na igreja. Hoje é outra personalidade, é uma outra pessoa, porque tem outro reino reinando. Uma outra entidade, uma outra energia, um outro conhecimento. E é isso que vai estar na mente, que as pessoas acham que o número 666 é o número da besta. Não é. O número 666 é o número do homem. Nós somos corpo, alma e espírito. O homem foi feito no dia 6. O número da besta são os ensinamentos que é colocado na nossa mente e mão, direção, como diz em Deuteronômio, né? Então o que acontece? Eles terão a doutrina dentro deles, eles vão pensar como anticristo, outro rei. Nós vamos pensar como Cristo, nós temos o reino habitado dentro da gente. Não entristecer o Espírito Santo, que é o selo, ao qual está selado para o dia da redenção. Nós temos a marca de Cristo, que é o selo. E a marca da besta é o ensinamento de demônio, doutrina de demônio, que vai reinar dentro desse coração. Então existem 2 reinos. Por isso que as pessoas falam o chip é não sei o que lá, vai controlar nossa mente, vai controlar. Mas dentro da nossa salvação, dentro do nosso coração, é que está o selo da promessa. Nós temos a marca de Cristo dentro de nós, que é o reino de Deus habitado dentro de nós. Então, número 66, você é alma, corpo, espírito. O dia do homem é o dia 6. O dia 6 representa o dia do homem. Então por isso que as pessoas pegam o homem, faz o que faz com a gente, coloca as coisas na gente, coloca a marca na gente, né? A gente agora é as impressões digitais, é os olhos para abrir as coisas, é o homem, né? A marca do homem, ó, tem que abrir, tem lugar que você tem que abrir com o dedo, tem lugar que as suas digitais, esse é o homem, né? As suas impressões, seus olhos agora que
que é difícil falsificar dos olhos, né? Então agora está usando os olhos. Quando o negócio embaralha lá, ele fala: peraí, você vai ter que colocar os olhos para confirmar, para saber que é você mesmo, né? Mas no teu espírito, onde está esse corpo astral e o corpo de luz, não dá para inteligência artificial fazer essas coisas todas aí. É lá no caneco de ouro que está o ensinamento da marca de Cristo, o reino de Deus habitado dentro de vós. Por isso, quem ainda não entregou sua vida totalmente para o reino de Deus, totalmente, ainda não botou o pé no reino. Por isso que as coisas nem sempre são acrescentadas por mim. Quando a pessoa desceu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como o que a Maria falou? Senhor, eis-me aqui, sou tua serva, seja feita a tua vontade. Aí somos habitados. Não tem como o Espírito estar dirigindo nossos pensamentos. Então você vai ver muita gente daqui para frente ser uma outra personagem, ser uma outra pessoa que você vai estranhar, porque eles vão assumir o corpo das pessoas bem poderosamente, que você não vai conseguir conversar muito sobre nada de cristianismo. As palmas exaltam o Senhor. Vamos estar orando, irmão.